principalmente depois da questão da AIDS. Eu acho que as coisas estão ficando um pouco mais claras do que eram antes. Não sei se mudou alguma coisa, mas eu acho que se fala mais abertamente de determinados assuntos que antes não se falava. A maioria das mulheres não fala muito sobre a questão do orgasmo. Muitas mulheres acho que não têm orgasmo na trans em si, entende? Ação, acho que ação. A discussão já passou, agora tem que colocar o que foi discutido em prática. Definitivamente alguma coisa mudou, sim. Estávamos todos aqui, embevecidos com a dona. Ela é bárbara, né? Pois é, mas para conhecer como funciona na prática a nova sexualidade feminina, nós convidamos a advogada, empresária e autêntica locomotiva Noelza Guimarães. Seja bem-vinda, Noelza. Obrigada. A atriz que se prepara para estrear o espetáculo A Falecida, sob direção de Gabriel Vilela, Tatiana Issa. Cabelo cor champanhe. Linda, linda, linda. A campeoníssima do vôlei, um dos maiores ídolos do esporte, Isabel. Olha a cor da Isabel, que desacato. A modelo Carla Fioravanti. Atriz que está em cartaz na Casa Porto Seguro com Tamara Eliette Cigarini. Apresentadora do programa Bate-Boca, da Rede Manchete, essa simpaticíssima e bonita Solange Bastos. Muito obrigada, viu, Solange? E na plateia, o autor do livro Sexo Sem Mistério, o sexólogo Marcos Ribeiro. Noelza, hoje em dia, a mulher é mais livre que o homem? Eu acho difícil chegar a esse ponto, sabe? Porque a gente foi dominada a vida inteira, então depois mudou bastante, depois da pílula. Mas a sociedade ainda permite ao homem muito mais, você não acha? Eu acho que até para igualar são milênios, não é verdade? Não é pro nosso tempo, né? Todo mundo concorda com isso? Eu acho que a Noelza está certa. Acho que precisa de muito tempo ainda para você conseguir ter o mesmo espaço, o mesmo trânsito em várias áreas e até na cama, né? Que o homem tem, a mulher passar a ter. É só comprar uma cama maior. Não, eu acho que não. Espaço aumenta. E essa liberdade, né, Hebe, não seja disputa pelo mesmo espaço, né? Porque às vezes a impressão que a gente tem é que as mulheres que se consideram liberadas acham que têm que ser quase masculinas na sua agressividade. Eu acho que aquela pesquisa da Veja, aquela reportagem da Veja foi muito feliz ao colocar isso, né? Quer dizer, a gente tem que ser igual continuando a ser feminina, né? Exatamente. Pois é, depois dos comerciais, eu vou querer saber se as nossas convidadas andam felizes com a vida sexual que levam, porque está muito na moda agora a gente falar sobre a vida sexual da gente, né? Todo mundo quer saber, todo mundo fala, todo mundo comenta. Tá engraçado demais isso. Então a gente vai querer saber também. A gente volta já já. Cigarini, se os homens mais velhos são melhores que os mais jovens. Eu não sei se a gente pode dizer que se dá para comparar, se dizer que são melhores ou piores. Acho que cada homem é um homem, né? Não é verdade? Mas eu, particularmente, prefiro os mais velhos. Talvez pela... Não, porque hoje está muito na moda o jovem, né? Tanto a mulher mais jovem pro homem bem mais velho, como as mulheres estão gostando muito de garoto, né? Mas é muito complicado. Não sei se vocês concordam, se notam isso, né? Mas eu vejo que as mulheres estão muito afim de garotão. E, de repente, o garotão é meio assim, aquele atletão, né? Aí chega na hora... mas é complicado, acho que na hora de conversar, né? Na hora de dividir coisas, na hora de trocar coisas. Acho que a gente vai amadurecendo e vai necessitando de ter um companheiro, uma pessoa que você troque.
e não necessariamente você tenha somente um prazer sexual, né? Mas sabe essa história da diferença de idade? É interessante porque as pessoas mais jovens, por exemplo, se interessam mais por mulheres, digamos, da nossa faixa. Mais madura. Né? Porque não veem os defeitos, talvez, tão graves, né? E acham que, sei lá, os homens mais velhos não gostam muito de pessoas da mesma idade. Há uma troca entre uma pessoa mais velha e uma mais moça. Eu acho interessante. Você acha que o homem mais velho prefere a mulher mais mocinha justamente pela insegurança? Ele fica mais à vontade, é? eu acho. Ele fica mais... Eu acredito Ele que sente sim. mais domínio. Mais domínio. E a mais velha, talvez, sei lá, é uma coisa que claramente se vê. O que acontece é que a mulher tem menos coragem de passar aí com um garoto do lado do que os homens saem todos, né? Verdade Solange, é essa. Solange, essa nova sexualidade prejudica a feminilidade? Eu acho que não, né? Eu acho que é até o caso dela de reforçar essa feminilidade. Agora, eu acho que na prática, aquilo que eu já comentei, né? As mulheres estão pisando um pouco na bola, que ninguém nunca dançou. Vai dançar e pisa no pé. Eu acho que homens e mulheres estão pisando um pouco no pé uns dos outros, ainda tateando nesse novo comportamento, nessa busca dessa nova relação, né? Ô, Hebe, Isabel, diga, doutor. olha só, Hebe, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a sexualidade da mulher, a liberação feminina, assustou muito ao homem. Hoje em dia, o homem não sabe como lidar com essa nova mulher. Esse homem que aprendeu a genitalizar a sexualidade. O homem aprendeu a reduzir a sexualidade ao pênis como se outras formas de prazer não fosse satisfatória. Na medida que esse homem vê uma mulher participativa... Fala um pouquinho mais devagar, porque o senhor falou tão rapidinho aí que Tem eu só razão. vi falar no sei lá do pênis e não vi o que era. Eu perdi o que... Tem razão. Na medida que o homem genitaliza a sexualidade Certo. e reduz a sexualidade ao pênis como se outras formas de prazer não fossem igualmente satisfatórias, o homem esquece do que é mais importante na relação, que é o afeto, que é a relação de cumplicidade. Sim. Na medida que essa mulher vem reivindicar esse novo papel, esse papel dessa nova relação, o homem se assusta e não sabe como lidar com isso. E aí tem uma certa defesa que é o quê? A ejaculação precoce e uma impotência. Esse negócio de ejaculação precoce é fogo mesmo, né? Quando você pensa que a coisa vai começar, acabou. Né? Já foi. E vocês estão rindo, a garotadinha aí na segunda fileira? Beleza, garotadinha, tá rindo. Você tá com cara de quem vai rapidinho. Vai que né? É coelho, né? Que é rápido, é pato. É pato, né? Não tem controle, né? É coelho. Quando menos espera, já ejaculou e é saber lidar com isso. O problema é que, na verdade, o homem, quando vai falar algum problema sexual, já tem 3, 4 anos. Nunca ele vai falar quando tem 3, 4 meses. Porque é muito difícil o homem assumir que o problema é sexual. Quando você colocou no início a questão do programa Insatisfação Feminina, na hora eu me questionei, por que o programa não pode se chamar a incompetência masculina? Então fica esse. Não sei. Já aceitamos, nós somos dóceis. Nós aceitamos, não é? Gostei Hã? Gostei da sugestão. Isabel, você exige, por exemplo, padrão de beleza, um padrão assim de beleza masculino definido? Agora, esse lado da beleza é uma coisa muito relativa, porque existe uma beleza muito ligada à beleza brasileira hoje. Por exemplo, eu não sou uma mulher que se encaixe dentro dos padrões nacionais, no sentido que eu sou muito alta, eu sou uma pessoa longilínea, enfim. E o padrão masculino também não é o meu padrão de beleza. Então, eu acho que eu exijo, sim, a beleza, mas a beleza dentro da minha concepção, não dentro do que se convencionou chamar de belo, ainda mais aqui. Agora, eu acho que, sim, eu tenho que olhar e achar bonito, sim. Eu acho que essa coisa de ficar na cabeça, o afeto só aqui, eu acho que tem um lado... Do belo mesmo, de você apreciar com quem você está. Isso não quer dizer que essa pessoa tem que ter 20 anos. Eu sou casada com uma pessoa que é bem mais velha que eu. E, no entanto, eu acho ele lindo. Eu gostei dessa colocação. A Noelza conhece o Rui. Você conhece, Noelza? Então, demais. Porque esse negócio de idade também eu acho que não tem muito... Não tem muito. Não tem muito. Não, o Rui, por exemplo, tem 20 anos mais que eu. Agora, é claro, se você estabelece que para ser bonito você tem que ter um ombro desse tamanho, uma bunda arrebitada, enfim, existem N colocações que são feitas hoje para uma mulher ser bonita, que também eu acho uma furada.
Eu acho uma besteira. Enfim. Não, eu gostei do que você disse. A beleza está na sua cabeça. Quer dizer, você olha, você gosta da pessoa. Quando você gosta, você acha bonito. Claro. Não é? Agora... É difícil a gente achar... Porque você não pode olhar e querer bonito, que ele seja o Maurício Matar. Certo? Que é lindo, né? Agora, você olha, por exemplo, eu olho na cara do Lélio. Eu acho o Lélio bonito. Eu acho ele bonito. Fala essas coisas. Mas eu gosto, eu acho a voz dele cristalina. Ele é rouquíssimo, mas eu acho um amor. Né? Então eu faço dele o meu padrão de beleza. Eu acho que isso está muito assim na cabeça. Eu acho que vai muito disso. Agora, Tatiana, esse novo comportamento da mulher comporta a fidelidade? Eu acho que sim. Eu, pelo menos, sou assim. Eu tô namorando há 3 anos já firme, né? Meu namorado tem a minha idade, quer dizer, 1 ano mais velho só que eu. E eu acho, inclusive, aquela coisa da idade. Eu nunca senti necessidade de namorar um cara nem mais velho, nem mais novo. Calhou de eu namorar ele. A gente aprende muito um com o outro, a gente vai crescendo junto. Eu acho mó barato. A gente, tá conseguindo crescer profissionalmente, os dois. Eu vejo ele fazer a peça dele, ele vê eu fazer a minha. A gente vai evoluindo, ele tá crescendo como homem, eu como mulher. E eu acho isso mó barato. A gente conseguiu se encaixar bem um com o outro. E a gente é muito fiel, porque a gente, como tem a mesma idade, a gente eu não sei se... Não é bem esse o caso de ser tipo Romeu e Julieta, mas a gente tem uma coisa meio de descobrir a vida junto. Então a gente descobre o gosto junto, a gente descobre o prazer junto, a gente descobre gostar daquilo junto. Vai ter tudo da mesma função, assim, tudo junto. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é 2 anos mais nova do que eu, ela tem 17 anos, e casou com um homem que tem 40 e poucos. É mó barato, quer dizer, dá certo no barato deles, porque ele gosta dela ser mais nova, aprende com ela, e ela aprende com ele ser mais velho e tudo. Mas eu acho que a gente também aprende muito sendo da mesma idade e sendo fiel. Agora, você sabe o que a gente comenta muito? A gente diz assim, no nosso tempo, o amor era mais duradouro, havia mais respeito, o tal negócio da fidelidade, né? Mas vai ver que era tudo igual, né? Os homens faziam mais escondido. Não é? Não será que era mais por aí? Eles faziam tudo escondido. Hoje não, eles fazem mais abertamente. Então, por isso que a fidelidade ficou meio enfraquecida. Eu acho que hoje em dia é tudo muito mais liberal. Eu vejo, assim, as meninas da minha idade são bem mais liberais, trocam de namorado toda hora. Mas isso é porque elas querem assim. Eu me sinto até um pouco à parte da minha geração. Antiga, você é a moda antiga. Exatamente, eu me sinto antiga, porque eu e ele, a gente fica... As pessoas falam, namora há 3 anos, juntinhos, 2 fiéis, e tudo bonitinho. As pessoas acham ridículo. Acham careta. É careta, exatamente. Mas a gente quer isso pra gente. A gente quer ficar casado anos, a gente quer construir tudo junto, a gente quer ter, assim, 40 anos e os dois terem 20 anos de carreira, cada um de um lado de terem filhos, tudo bonitinho, como eu acho que é assim. Sei lá. Agora eu queria perguntar para Carla Fioravanti se você gosta mais de sentir prazer ou de dar prazer. Olha, eu acho que isso é uma coisa recíproca, tá? Tanto receber como dar, é tudo junto. Eu não sei, eu acho que eu me sinto bem dando prazer, mas eu quero receber ao mesmo tempo, né? Tem que se completar. Tá todo mundo aqui numa boa sexualmente, todo mundo feliz com a sua parte sexual? Quem é que tá achando que tá... Eu tô péssima, eu tô a perigo. Acho que eu vou arranjar um namorado aqui em São Paulo. Não diga! É verdade. E você veio numa época boa, porque friozinho, aconchegante, né? Olha aí, gente, a Noelza, que tá perigo, que isso? Onde estão homens paulistas? Que gostoso. Sabe o que eu acho bárbaro? É justamente falar. Né? Falar o que sente. Tem que ser verdade. Ser verdade. Né? Porque não adianta fazer uma caras e bocas e tá aí tristíssima, carente, né? E fingir que tá tudo muito bem, muito feliz, né? Eu acho ótimo esse negócio das pessoas falarem. E você, Eliette, tá tudo... Eu estou carente. Bom, gente, tá uma gostosura esse papo, não tá? Então, tá tão gostoso, mas a gente volta já para continuar. Espero que vocês em casa estejam gostando. Se ele pode dizer pra gente quais as preocupações mais frequentes das mulheres que lhe consultam. Para você ter uma ideia, Hebe, eu assino uma coluna de sexologia no Jornal do Rio. E em 3 anos eu recebi, para você ter uma ideia, mais de 13 mil cartas.
E o maior problema e a maior preocupação das mulheres, mais ou menos 57%, é em relação ao orgasmo. A grande maioria das mulheres relatam a dificuldade de chegar ao orgasmo. E muita dessa dificuldade vai também passando um pouco pela desinformação. Tem muito homem que ainda acredita que quanto maior o pênis, maior vai ser o prazer da mulher. Tem muito homem que acredita, né, que o prazer da mulher está em suas mãos. Então, eu acredito que é um pouco de um trabalho de educação sexual e um trabalho de informação, para que a gente possa aliviar um pouco e para que a gente possa dar a possibilidade dessas mulheres refletirem sobre esse papel, né, sobre esse papel de feminilidade, desse papel do direito de ter prazer. E não acontecer que essa preocupação seja tão frequente como você pergunta, que é a preocupação de relação ao orgasmo, em relação à própria relação amorosa, mas querendo, na verdade, no fundo de tudo, um grande prazer. É bem impressionante, menina, as perguntas que aparecem, quer dizer, que deve ser um pouco isso que ele está falando das cartas. As mulheres não falam sobre isso, quer dizer, você tem já... vergonha de falar. Tem vergonha, mulher tem vergonha. A dificuldade, às vezes, o diálogo do casal pode resolver, ou ela tem vergonha porque ela se masturba, ou ela tem vergonha que ela, entendeu? Que ela consegue o prazer sem ser com o parceiro, e ela acha isso pecaminoso, ou enfim, quer dizer, como se houvesse um manual que você dissesse, olha, o prazer tem que ser assim, assim é bom, se não for assim, você não tem direito, e sobretudo não fale a respeito. Parece que existe uma lei tácita, assim, eu acho que as mulheres sofrem muito, apesar de toda essa revolução que a gente tanto fala, e que eu acho que ainda tem tanto chão pela frente. Foi o que a Noelza falou. Aliás, Noelza, você acha que casamento combina com tesão? Eu acho que não combina muito não, Hebe. Você acha que o casamento... Porque tira o mistério da relação, tira um pouco o charme. E eu acho que sexo precisa um pouco do mistério. Você se expõe muito num casamento. Eu fiquei pouco tempo casada 2 vezes. Eu fiquei 5 anos. Não foi nada mal, quer dizer, esse lado. Mas eu tenho a impressão que ao longo dos anos vira uma amizade, uma relação de convívio diário, mais do que uma coisa de erótica, não é não? Você acha que aquela história da escova de dente ali... Aquilo é terrível. Isso aí vai virando uma coisa assim meio... Vai virando irmão, vai virando irmão. Será? Não pode... Eu acho que é difícil, sim. Agora, esse lado da regra de você estabelecer também fica difícil. Eu estou casada, mas eu moro em casas separadas. Há uns 2 anos eu moro assim, e a gente tem filhos e tal. E eu acho que a minha relação, pelo menos, estava perdendo um pouco o mistério na medida de coabitar, né? Você todo dia, é muito difícil, né? E eu acho que perde um pouco o mistério, é difícil, você tem que ter... eu não acho que só o tesão, eu acho que você perde a paciência até com o outro. Eu acho que excesso de intimidade até... Por exemplo, eu tenho minha parceira com quem eu jogo voleibol de praia, e jogo até no BCN também com ela. Mas a gente, porque joga na quadra juntas... todo dia. Então, você começa a folgar um pouco, a não ter tanta delicadeza com o outro quanto você teria se você não visse tanto. Eu acho que acaba se refletindo isso também no casamento. O fato de você você encontrar a pessoa todo dia, você não tem o lado de, meu Deus, vou me arrumar, vou sair hoje, eu vou verdade, não sei o quê. Agora tocou você está arrasadona lá, o outro chegou, aí tudo bem, ele já te viu em todas as situações. Por exemplo, o marido chegar na frente da gente de pijama, que é coisa mais grotesca. Não é? É horrível. E ao mesmo tempo tem um lado super legal chegar do com aquela casamento, camisolona. Né? Agora, tem um lado do casamento que é o mais barato também, que é você poder ficar de pijama. Né? Tem esse lado também. Então, acho que o ser humano vive na corda bamba, porque quando ele está sozinho, ele está triste porque ele quer estar de pijama com alguém do seu lado. Isabel. Quando ele está de pijama, ele fala, poxa, podia ter um gato aqui, todo esperto do meu lado. Né? Enfim, você vive nessa... Tem que saber onde é que você está melhor, né? Perdendo em algum lugar você está, eu acho. Eu vivi 4 anos de um relacionamento, de um casamento, assim, meio como o da Isabel, né? Agora, eu senti uma coisa complicada, porque cada um tinha a sua casa, né? E chegava uma hora que, por uma questão de necessidade ou prioridade do relacionamento, o quartel-general ficava na casa de um. Então, você passa a viver de malinha,
indo para casa do outro. Isso é uma um mão outro de cotidiano, obra, né? é uma mão de obra. Para você ter uma E aí começa- relação sexual, ter que pegar a mala. Vou te contar, até a hora que chegar e abrir a mala, já passou tudo. Já passou. Já acabou, você não precisa nem pensar, você já está pensando em comer um bife com batata. Você quer dormir, descansar, porque Não, tem que- isso é verdade também. problema. O fato de você não estar junto, né? Fala, ah, não, tô em casa, vou acabar ficando em casa. Ah, eu vou, Você não vamos acaba... sair. Não vamos, eu tô cansada. Eu vou Você descansar. acaba... Exatamente. Olha aí, gente, que reclamação. Não, eu não estou reclamando, porque eu acho que tudo que a gente está conversando aqui, eu acho que é uma questão importante, mas eu não sei, a minha atividade eu jogo desde garota. Sim, mas há uma grande reclamação. Nós estamos aqui discutindo esse problema, pode não ser o seu, pode não ser o meu, certo, né? Mas nós estamos discutindo esse assunto porque a gente sente que as mulheres estão reclamando muito dos seus parceiros. Quer dizer, ele chega cansado, ele não está com disposição, ele está com 500 problemas na cabeça e não está com sexo na cabeça, né? Tem que pensar o seguinte... Para o homem também é muito difícil, porque a cultura toda é uma cultura machista que coloca em cima do homem todo um papel de cobrança. O homem não pode chorar, o homem tem que ir em busca do sustento da família, o homem tem que ter uma ereção naquele momento, o homem não pode demonstrar que não gosta, que gosta, o homem tem medo de dizer que gosta, que ama a mulher com medo de ficar na sua mão, o homem tem medo da carícia do corpo todo. Né? É um pouco... O próprio adolescente, a própria adolescente se cobra. Se de repente tem um casal namorando e se o garoto não cobra alguma relação mais íntima, a menina fica preocupada. Com quem será que... será que ele não é chegado? Então, essa cobrança em cima do homem é também uma barra muito pesada. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é resgatar um pouco o relacionamento. Solange, você prefere o machão tradicional ou o chamado novo homem que não teme mostrar a sua fragilidade? Porque o homem agora está querendo ser muito frágil, né? Olha, Hebe, eu tenho 41 anos, tenho filhos já grandes, mas sou recém-casada. Então, eu posso falar com tranquilidade. Quer dizer, eu recomecei a minha vida e, curiosamente, eu acho que o meu marido, ele reúne um pouco, quer dizer, essa coisa nova, né? Mas do ponto de vista, olhando assim, tem cara de machão, entendeu? Eu não gosto muito desse negócio homem no estereótipo muito feminino. Apesar de que eu acho muito importante, muito bonito o homem que se permita ser frágil, do ponto de vista emocional, que seja capaz até de entender a gente, né? A nossa fragilidade, né? Você não acha que eles estão aproveitando um pouco o momento dessa liberação, assim, da mulher, para dar uma assim, de frágil, que na realidade ele, na maioria das vezes, não é? Eu acho até que eles estão sendo frágeis demais. Esse negócio que o Marcos estava falando, eu não sei, as meninas aí que estão solteiras que o digam, mas os homens estão com desempenho péssimo, né? Quer dizer... Os consultórios estão cheios. Olha, tá um terror, porque essa coisa da fragilidade, em vez de ele conseguir, por exemplo, chorar quando está com uma angústia, ele falha no desempenho, né? Tá terrível, as mulheres estão muito queixosas. Que eu saiba, porque... Você acha que talvez por causa do momento que a gente está vivendo, o homem está broxando demais? Tá. Tá com... E tem um pouco de crise econômica e política aí que a gente não pode dissociar. Né, Hebe? Quando tem um momento de crise... Você não concordou? Tem um rapaz ali atrás que está fazendo assim. Passa o microfone para ele, doutor, esse de jaqueta aí. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que o cara que chega em casa, que não está afim de nada, é porque ele já saiu com outra. Ai, assim... Olha, gente, nós nem estávamos pensando, nós estávamos aqui tão ingênuas, hein? Será que a mulher que disser não é porque ela saiu com outro? E agora? Será que a mulher, então, tem esse direito também? Se o homem tem, então, direitos iguais também nisso. Ah, viu? Bateu, levou. A gente vai voltar já para continuar esse papo. Vamos falar aqui, o garotão interferiu sobre o negócio de broxar, etc e tal. Ele disse, será que broxa porque ele já não esteve, quando chegou em casa, já não teve com outra? E, por exemplo, você está carente, não é? Se de repente você encontrar alguém, não é o caso desse alguém já esteve com outro, como disse o garotão bonito. E se de repente ele, pimba, broxar? Eu acho que o melhor é fingir que não vê, botar uma música, pegar um uísque. O que você acha? Eu acho melhor não tomar muito conhecimento, passar adiante. Depois talvez conversar,
Mas se for o caso da repetição... Vamos tentar aí a de gente novo, tenta outra vez e tal. Carla, o que é pior, broxar ocasional ou a ejaculação precoce? Nossa, acho que os dois são horríveis. Fica até difícil responder, né? Mas eu acho que broxar é pior, porque nem começa, né? A ejaculação precoce, não sei, pode ser fato de muito tesão, eu não sei quais são os motivos, eu desconheço. Os motivos, doutor? Mas... Veja só, Carla, eu acho que uma situação ou outra é ruim, porque interfere no prazer dos dois, né? Mas, por exemplo, a cobrança que o homem tem, o temor de desempenho é tão grande que muitas vezes esse temor de desempenho vai afetar o quê? A sexualidade. Então, a ejaculação precoce, que é por ordem psicológica, muitas vezes está nessa falta de controle, nessa falta de sensibilidade. Então, que muitas vezes essa falta de controle faz com que o homem goze rapidinho. É comum na adolescência, né, Hebe? Porque os garotos muitas vezes não têm muito a prática, então, como diz popularmente, vai com muita sede ao pote. Mas o importante é que a companheira passe para esse homem que o fato de não ter uma ereção que está ejaculando precocemente, que é ruim, mas não é tudo. Né? Que eles podem fazer 1000 coisas, brincadeiras, relaxar, quer dizer, brincar muito e que automaticamente a ereção vem de novo. E acho que o mais importante é estar junto para resolver. O esquinho é bom, mas eu acho que a conversa é melhor. Então, como ele está dizendo, essa é a parte teórica, né? Só que muita gente desconhece, como eu também não conhecia. Então pode vir na cabeça no momento, poxa, broxou, será que porque eu não fui excitante o suficiente para ele? E na ejaculação precoce, acho que às vezes não vem tanta culpa, pode vir até o contrário, né? Demais. Então, é por isso que eu acho que, para um leigo no assunto, eu acho que é o menos pior, eu acho que deve ser isso. Agora veja só, Carla, que barra, né? Porque a mulher pode até fingir, em alguns casos, é ruim, mas até pode. E o homem não tem nem esse recurso, né? Não, e uma dica, né? Se o homem sofre de ejaculação precoce, ele que leve mais tempo nos prolegômenos, que a parceira certamente vai gostar muito, né? Isso aí era daquele personagem do Paulo Gracindo, dos prolegômenos, como é que era o nome do personagem? Na prévia, nas carícias, no cheirinho no cangote, né? Nas juras de amor, que eu acho que a mulher se amarra, qualquer mulher se amarra nisso, né, não? Muita gente está esquecendo disso, acho que é por isso que ainda acontece muita coisa, né? O pessoal vai direto e tal, e esquece que é muito mais gostoso, às vezes, dar um abraço bem dado. O cheirinho no cangote é bom. O cheirinho no cangote. Funciona bem o cheirinho no cangote. Se a gente pensar, o momento da penetração é um momento tão rápido e que as pessoas vão direto a esse momento da relação. Desde prolongar as preliminares, quer dizer, eu acho, Hebe, que é tipo brincar com uma criança e sentir sensação como adolescente. Eu acho que é você brincar muito e automaticamente as coisas vão fluir. Não precisa penetrar rapidinho, né? Vai não esperando, precisa. Vai procurando os caminhos, né? Eliette, você está com uma carinha sem vergonha. Essa carinha carente está sem vergonha. Doutor Marcos, já que nós estamos aí mais ou menos no mesmo assunto, o que leva um homem ou uma mulher a procurar sexo com 2 ou mais pessoas ao mesmo tempo? As alternativas de sexo, Hebe, vai muito pela realização da fantasia, né? Todo mundo aqui na plateia, e aqui também, tem fantasia. Uma coisa é realizar a fantasia, outra coisa é reprimir essa fantasia. Então, quando vai se buscar um sexo grupal, ou quando vai se buscar um sexo, um ménage à trois, que é uma relação com 3 pessoas, vai muito da realização da fantasia. O que a gente tem que pensar é que a nossa cultura é tão machista até nesse ponto. O homem, ele exerce essa fantasia com muito mais tranquilidade do que a mulher. Para você ter uma ideia, quando eu estava falando das cartas que eu recebo, tem muito homem que tem um prazer, né? Uma das fantasias, inclusive masculinas, de 12% mais ou menos, são de ter relações com 2 mulheres, numa de ele vai ser o super-herói, ele vai suprir, ele é tão homem que vai conseguir satisfazer 2 mulheres. E consegue? Consegue, Solange, não sei. Vai depender desse homem. Fala, Isabel. O que foi? Não, eu tô achando graça dela perguntar, como se o doutor tivesse... Ela te comprometeu, Isabel. Como é que foi? Não, porque você está dizendo que justamente os homens não estão dando conta nem de uma parceira, aquele que vai com 2, será que consegue ou é só fantasia? Essa é a minha pergunta.
Muitas vezes consegue sim. Muitas vezes consegue. E eu volto a insistir nesse ponto. Eu acho que a gente também não pode reprimir. Eu acho que a gente tem que possibilitar que as pessoas tenham as suas fantasias, tenham as suas brincadeiras, tenham o seu prazer. Quer dizer, que as pessoas possam viver felizes. Eu acho que o errado, Solange, é quando você faz alguma coisa que você está indo contra a outra pessoa. Aí é violência, e que você, inclusive, abordou também um dia no programa, e aí eu acho que não é legal. Eu acho que o importante é quando você consegue estabelecer essa coisa com a outra pessoa. Os homens também, eu conversando com alguns amigos, né, eu percebo que eles reclamam muito de não estarem querendo mais essas relações rápidas, né? E que depois ele dorme com a pessoa e no dia seguinte ele não consegue nem olhar para a cara da pessoa. Não é verdade isso? Sabe o que eu percebo? Falta de afetividade, estão em busca também de uma afetividade? Eu percebo o seguinte, veja só, Hebe, quando não tem afeto, você não consegue compartilhar o sono, compartilhar o sonho. Você percebe quando um homem sai com uma prostituta ou que sai com uma outra mulher que não tem a relação de afeto, qual é a sensação que se tem? Ou quando a mulher sai com um homem, né, ou agora com um garoto de programa, normalmente a sensação depois do ato ou é tomar banho e ir embora ou é virar para o lado e dormir. Mas quando tem afeto, você compartilha o sono, você compartilha o sonho. Bonitinho isso, né? Compartilha o sono, né? E o sonho. Olha, a Tatiana falou uma coisa aqui que eu acho que todas nós já pensamos como você, viu, Tatiana? Então eu queria perguntar para você, será que o tempo não fará você mudar de ideia? Porque você falou uma coisa muito bonita com relação ao seu parceiro, que vocês constroem junto, que vocês pensam iguais, que vocês querem viver muitos e muitos e muitos anos. Mas será que o tempo não vai mudar isso na sua cabecinha? Eu não sei. Eu acho que o tempo é uma coisa muito complicada, né? Eu quero isso, assim, é o meu sonho, assim, desde de pequena. Sempre acreditei nisso. Eu acho Você sente que ele pensa absolutamente igual. Ele pensa absolutamente igual. Por isso eu acho que a gente se identificou um com o outro, a gente consegue levar isso. A gente tenta, quer dizer, não vou te dizer que a gente não tenha problemas, a gente tem milhões de problemas também, entendeu? A gente tem crise, ele tem sempre desencontro, né? Mas a gente sempre conversa, aquela coisa, a gente tem uma relação antiga, mas posta de uma maneira mais moderna. Eu digo pra ele as coisas, falo, não tá legal assim. Por exemplo, ele diz, não tá legal assim. Você já passou algum momento nessa relação em que você sentiu uma necessidade maior sexualmente e não teve a recíproca? Já, várias vezes. Eu acho que isso com a gente vem alternando, né? No início era mais com ele não sabia muito como lidar, era garoto também, né? E a gente acho que amadurece um pouquinho além deles, né? Então, começou com ele começava, ele não sabia direito e sentia necessidade assim, assado. Depois que ele conseguiu se satisfazer totalmente, nesse sentido, começou eu. Comecei a amadurecer um pouco mais e comecei a pedir um pouco mais desse lado. Então, a gente conversa muito até hoje, conversa direto sobre esse assunto. Eu tenho vergonha, às vezes, ele tem, mas a gente procura não ter. A gente fala, não, vamos fazer da relação da gente uma coisa aberta. A gente conversa tudo que a gente sente e fala. E procura crescer junto assim, conversando. Eu acredito que pode ser que não dê certo, assim. Eu acho até difícil de dar. Eu acho que se der, vai ser uma grande vitória que eu vou conseguir na minha vida, assim. Eu luto por isso, mas... Fala, Solange. Desculpa. Fala. Tá pedindo rapidinho. Não, eu queria só perguntar para a Tatiana se você não acha que essa questão da fidelidade, que você coloca uma proposta a partir de uma forma de sentir, se isso de alguma forma não está sendo resgatado por causa da AIDS, como ela lembrou. Com certeza. Eu tenho um pavor enorme da AIDS, assim, um pavor maior que qualquer medo que eu possa ter. Eu não tenho medo de muitas coisas, mas eu tenho um medo da AIDS, assim, enorme. Muitos amigos meus morrem toda hora e eu fico apavorada. Eu acho que isso também é muito estranho. Eu acho que isso ajudou muito na fidelidade. Mas eu acho que a minha, em particular, não vem disso. Vem da relação que eu tenho com ele, que a gente se estabeleceu. A gente faz, assim, fiel juntos, mas... Não sei, né? No futuro, sei lá, espero eu voltar aqui daqui a uns anos e falar, consegui, tô lá. Eu espero que você volte muito antes disso, mas não por essa razão, certo? Eu quero que você volte pela graça de pessoa que é você. Obrigada. Tá? A gente volta já. Da dominação masculina, a mulher exige mais espaço em todos os setores. E, claro, na vida sexual.
Carla Fioravante quer o simples, proporcionar e sentir prazer, como se fosse fácil. Solange Bastos contemporiza e acha que as mulheres têm que compreender o momento, pois os homens andam perdidos com tanta cobrança, mas acha pobreza de espírito se expor publicamente. Dr. Marcos Ribeiro concorda e lembra que sexo não é apenas o côncavo e o convexo. O afeto é preponderante numa relação. E revela, 57% das mulheres que o procuram não conhecem o orgasmo. Isabel gosta da beleza física, mas não a utiliza como parâmetro. Prefere se deixar levar pelo equilíbrio entre o interior e o exterior. Tatiana Issa, apaixonada por alguém da mesma idade, aprende junto com ele as lições da vida e se sente antiga por exercer a fidelidade. Eliette Cigarini já foi mais apressada e se deu no primeiro encontro, mas isso antes do advento da AIDS e da experiência que a vida lhe deu. Noelza Guimarães, corajosamente carente, acha que o casamento diminui o fogo da paixão e o mistério, além de esvaziar o jogo da sedução. A julgar pelas opiniões emitidas por nossas convidadas, não foi bem a sexualidade feminina que mudou. Só ficamos mais conscientes da necessidade do prazer e, pelo menos nesse assunto, é dando que se recebe. Boa noite.